Do Poder, na Rádio Bandeirantes. 5h21, tema torturas da ditadura voltou a ganhar destaque hoje, muito em função de uma declaração dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão nesta segunda-feira, que pegou mal por aí em Brasília, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, e já tem repercussão, né, depois dessa fala do vice-presidente Hamilton Mourão, porque o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele deve ser chamado para uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado para falar sobre os áudios que mostram ministros do Superior Tribunal Militar admitindo que torturas foram feitas aqui no Brasil. E assim, além disso, o colegiado deve também analisar nos próximos dias um requerimento para ter acesso a essas mensagens que foram obtidas por Carlos Fico e também divulgados pela nossa colega aí, Miriam Leitão. Ao todo, são mais de 10 mil horas de depoimentos de ministros durante sessões secretas e abertas do STM, em que eles discutem casos de tortura e também violações de direitos humanos no país durante o regime militar. Para os integrantes da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, a divulgação dessas gravações é uma peça importante para entender o papel do Estado brasileiro durante o período que durou aí 21 anos. Quem falou sobre isso foi o presidente da comissão, o senador Humberto Costa, que afirmou que o fato de que, ao menos as denúncias sobre essas situações terem sido feitas, mostra a importância de investigar o episódio. E, além disso, diz também que vai pedir que o Senado faça uma perícia nas gravações e, a partir disso, eles vão discutir, né, o que pode ser feito sobre esse assunto. É um trechinho da sessão de hoje que a gente vai ouvir agora. Que o próprio Senado, por meio da sua assessoria, possa ouvir essas fitas, se necessário, fazer algum tipo de perícia sobre elas, e a partir daí nós discutimos o que é que cabe, tanto do ponto de vista jurídico, localmente. Não é pouco importante a nossa população ter conhecimento desses fatos, a confirmação desses fatos. E aí vem a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre esse caso, porque ele afirmou que não há o que investigar sobre esses áudios que foram divulgados, né, esses áudios das sessões do Superior Tribunal Militar, e defendeu que essa situação faz parte da história do país. E ele riu, né, quando foi questionado sobre esse assunto, falando que todos os envolvidos já estão mortos. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. É passado, faz parte da história do país. Por o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. Pois é, lembrando que Carlos Fico teve acesso a esses áudios de sessões do STM durante um período de 10 anos. Compreende aí de 1975 a 1985. Só para lembrar um fato também, que em 2014 a Comissão Nacional da Verdade divulgou um relatório responsabilizando aí quase 380 pessoas por crimes durante o regime militar, entre eles torturas e assassinatos. Nesse relatório foram registrados 434 mortos e desaparecidos durante o período, sendo que 230 locais foram usados para a prática de violação de direitos humanos. Cris. Obrigado, Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Bom trabalho, Márcio. Abraço, tchau. Ô, Cláudio, o vice-presidente poderia ter falado, mas de uma forma diferente, né? Ele até começou, falou corretamente, ele avaliou corretamente a situação, mas quando ele entra na galhofa, isso aí é que é inadmissível, né? Porque isso não tem graça nenhuma. Né? Estamos falando de pessoas, de cidadãos e cidadãs brasileiras, muitos deles muito jovens, não é? Praticamente adolescentes, que desesperados pelo fim da ditadura, pegarem armas e cometeram erros, sem dúvida nenhuma. Mas outros não, outros fizeram isso mais conscientemente, mas de qualquer maneira, seja o que tenha acontecido, e aconteceram coisas muito ruins naquela ocasião, isso, como disse o vice-presidente, é passada a história. Eu acho que ele tem razão nesse sentido, os personagens estão mortos, então assim, isso é para quê, né? Qual é o objetivo? Eu não sei se se eu tivesse sido torturado, Cris, se eu teria a mesma concepção. Eu não consigo imaginar o que significa o sofrimento, a dor, a humilhação de uma pessoa que é covardemente
torturada, né? A jornalista Miriam Leitão, por exemplo, ela foi torturada grávida, né? Só para se ter uma ideia da brutalidade daquela ocasião. E era uma guerra, né? Era uma guerra onde sobrou, inclusive, para o lado da chamada repressão. Né? Tivemos em São Paulo mesmo inúmeros casos de pessoas que foram assassinadas porque vestiam fardas, só porque eram oficiais ou soldados do Exército ou da Polícia Militar. Pessoas que eram trabalhadores, né? Enfim, mas foram assassinados, executados exatamente em razão disso. Houve um oficial da PM em São Paulo que foi sequestrado por setores de esquerda. O oficial foi torturado barbaramente, teve os testículos arrancados e enfiados goela abaixo. Foi isso que aconteceu durante aquele período. Evidentemente que as atrocidades em maior número e com o maior número de vítimas, portanto, foi praticada pelo Estado brasileiro. Isso é absolutamente inaceitável, né? Portanto, é necessário que surgindo novos fatos, revelações, um documento histórico incrível como esse, né? Gravações da época, eu acho que isso aí só confirma a história, só vai melhorar, vai como é que eu diria, melhorar até os filtros, né, no relato de fatos históricos acontecidos aqui no Brasil, lá atrás, né, nos anos 70, nos anos 80, menos, mas mais nos anos 70, sobretudo depois da instauração no Brasil da ditadura militar em 13 de dezembro de 1968, que foi precisamente a data de assinatura do Ato Institucional número 5, que oficializou a ditadura no nosso país. O fato é que, ao cabo de muitos anos de luta, de resistência, de muito sofrimento, né, eu me lembro que eu era muito novo, né, e, Cris, para ouvir as músicas que me encantavam, Chico Buarque, Geraldo Vandré, etc., eu ouvia, porque naquela época se existia, não me lembro se existia fone de ouvido, mas aqueles headphone, né? Uhum. Se existia era coisa para rico, né? Eu mesmo, para ouvir essas músicas, eu tinha que colocar muito baixinho, mas muito baixinho, e colava o ouvido à caixa de som. Minha mãe pedia para fazer isso, para não chamar a atenção de alguém que passasse na rua e se ouvisse ali uma música do Vandré sendo tocada, ali tem comunista. O cara ia na delegacia mais próxima, denunciava na rua tal, número tal, tem lá um comunista ouvindo. E aí essas pessoas, o tal do comunista, entre aspas, ficava sujeito a todo tipo de represália, inclusive a prisão. As pessoas tinham suas casas invadidas durante a madrugada, durante qualquer hora do dia ou da noite, desapareciam com seus entes queridos, né, sumiam com eles, pessoas que nem sequer se identificavam, iam lá, tirava do convívio da sua família, levava à força e não se tinha notícia. Havia toda uma articulação ali, procurando oficiais militares que não conestavam aquela situação e que tentavam localizar os filhos que tinham sido arrancados de casa, sequestrados. Foi um momento assim para não se repetir nunca mais no Brasil, né? Uhum. É coisa que o Brasil não pode nunca mais passar por isso. É por essa razão que eu acho que é importante esse trabalho de pesquisa, etc. e tal. O que eu acho triste, mas é compreensível também, mas é triste, para mim até um tanto quanto repugnante, é o aproveitamento eleitoral disso, é a tentativa de tentar se aproveitar eleitoralmente disso. O vice-presidente tem razão quando ele disse que estão todos mortos, é verdade, e os chefes militares de hoje, na época, mal eram nascidos, né? Eram pessoas enfim, eram crianças. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que teve uma carreira militar, em 1964, no golpe militar, ele tinha 9 anos, 8 ou 9 anos, não sei, a gente tem que ver a idade dele. Tinha por aí. Acha mesmo que ele tem alguma responsabilidade com relação ao que aconteceria na sequência, né, com a ditadura? Isso a gente não pode cometer essa leviandade de atribuir a todos os militares qualquer viés, como é que eu diria, de torturador, de não sei o quê. Isso tem que... Essa coisa do estigma, essa coisa de tentar... como é que eu diria, de tentar assassinar reputações, né? Só porque a pessoa é contra ou é a favor, né? É como se fazem hoje com
com bolsonaristas o que se faz também com petistas, né? Se bolsonaristas são confundidos ou são classificados de direitistas, extrema-direita, né? Como se costuma dizer, né? Extrema-direita não se submete a voto, tem horror à votação, tem horror à democracia. Mas, enfim, são chamados de extrema-direita, etc., são extremistas. Ou também todo petista, para muitos dos bolsonaristas, é considerado um ladrão em potencial ou um ladrão solto. É isso, é a coisa do estigma. E esse estigma não pode afetar uma das nossas instituições mais importantes, que são as Forças Armadas, né? Eu acho que as Forças Armadas têm que deixar muito, tem que reiterar isso, né? A falta de compromisso com qualquer tipo de atividade que não seja rigorosamente profissional e constitucional, e de aversão total à tortura. Até porque tortura, além da brutalidade, é um ato de covardia incompatível com a dignidade de qualquer militar, né? Então, a gente tem que estar sempre, eu acho que é muito importante mesmo que esse trabalho, essas gravações sejam divulgadas, sejam discutidas. O que é triste, é lamentável, é que vai ter sempre um político oportunista tentando ali se aproveitar da situação. Mas eu acho que do ponto de vista político, histórico e tal, está certo, é exatamente isso. Só lembrando que depois de toda aquela confusão, de tudo aquilo, depois de muita luta, o Brasil conquistou a lei de anistia. E essa lei de anistia, que tem um significado de esquecimento, anistiou pessoas acusadas de ambos os lados, né? Ambos os lados. Aquele cara que matou não me lembro, acho que era o Ketzel, um soldado que estava de sentinela no 2º Exército em São Paulo, foi assassinado porque estava lá, coitado, junto da guarita de sentinela, e foi assassinado, brutalmente assassinado, né? Essas pessoas foram anistiadas, tanto quanto aqueles que estavam lá dentro do quartel, que eventualmente tenham cometido crimes como esses de tortura. É preciso lembrar sempre isso. O que o Brasil precisa é de não permitir que a sua memória que a sua memória desapareça, muito pelo contrário. Essa memória tem que estar sempre muito viva para que, como eu disse, erros não sejam repetidos, mas também é preciso ter um certo pudor, né, com relação ao aproveitamento político eleitoral disso. É isso aí. 5h33. Rede Bandeirantes de Rádio.